Cumprimento a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao canal A Paz de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a santidade, que a igreja precisa santificar, porque nós sabemos que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, meus queridos? Então está aí a palavra de Deus para a nossa meditação. Vamos também aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, para a glória de Deus. Hoje estamos falando sobre a santidade ao Senhor. Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aí está, meus queridos. Então Deus quer que nós santificamos, sejamos santos, porque no céu não entra o pecado, não entra a vaidade, não entra o engano, né, meus queridos? Temos que santificar o nosso corpo, santificar a nossa alma, também o nosso espírito. O nosso coração venha a ser purificado de todo mal. Meus queridos, em 1 Pedro, no capítulo 2 também, ou melhor, no capítulo 2, o versículo 9 diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meus queridos irmãos, Deus nos chamou, nos tirou das trevas, do lamaçal, do pecado, do erro, da mentira, do engano. Outrora vestimos roupas mundanas, roupas que agradavam a Deus. Então nós fomos libertos. E se você quer ser liberto, você tem que abandonar isso tudo, as vaidades, as pinturas, os brincos, os batons, as pulseirinhas. Você tem que largar, irmã, a calça comprida. Você tem que largar a mentira. Então, se você não fizer assim, se nós não se proceder desta maneira, nós não estamos em santidade diante do Senhor. Então, nós podemos perder a nossa salvação. Porque veja que o Senhor, Ele nos chamou das trevas e nos trouxe para a luz do seu Evangelho. Então, o Evangelho do Senhor é santo, assim como Ele é santo. Amém, meus queridos irmãos? Vamos também ler aos Romanos, no capítulo 6, e o versículo 19, para a glória de Deus. Acompanhe conosco, meus irmãos. A palavra de Deus é o alimento para nossas almas. E muitas das vezes nós erramos porque não conhecemos a Sagrada Escritura. Então precisamos examinar a Sagrada Escritura. Aos Romanos, no capítulo 6, e aqui no versículo 19, diz assim, olha só, vou ler o 19 e o 22. Diz assim, falo como um homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste aos vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Agora vamos ler lá no versículo 22, aqui diz assim, mas agora libertados do pecado, feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém? Então, meus queridos irmãos, a santidade convém à casa do Senhor. Muitas das vezes as pessoas, irmãos, né, não se comportam,
não se colocam as suas vestes adequadas. Né? Tem pessoas que acham que uma saia lascada ou uma saia curta não pode te impedir de ser salvo. Então você utiliza. Meus irmãos, em casa muitas das vezes usam roupas curtas, mostrando as pouca vergonha. A igreja de Cristo é diferente, meus queridos irmãos. A igreja de Cristo, ela não vive uma vida errada. Ela tem que viver uma vida em santidade, né? No seu comportamento, nas suas vestes, não usar coisas que desagradam ao Senhor. E nós devemos perguntar a Deus aonde que precisamos melhorar, porque a igreja do passado era uma coisa, a igreja do presente século que nós estamos vivendo é outra. As irmãs não aceitam usar uma roupa decente, só querem roupas vaidosas. Os irmãos, né, jogam bola, assistem televisão, assistem jogo, time, torce para times. Meus queridos irmãos, a igreja de Cristo tem que ser diferente. Nós não podemos ser igual ao mundo. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode fazer parte da nossa vida. Como assim as vaidades? Pessoas se expõem à praia, seminua praticamente, né? Porque irmãs vão para a praia se bronzear, se queimar. E se Jesus vier nessa hora, ou se dá um infarto naquele momento, para onde aquela alma vai? Né, meus irmãos? Então Jesus, ele não aceita os nossos pecados, ele aceita nós como pecadores, mas nós devemos se arrepender dos nossos pecados, porque Deus, como diz o versículo que nós acabamos de ler, Deus nos chamou para a santidade, não foi para a imundícia, porque de lá nós já viemos, né, meus queridos irmãos? Eu vou ler o 6:22, já li, né? Então eu vou ler aqui, 1 aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 20, para a glória de Deus. Você que tem a sua Bíblia, acompanhe conosco, ou então depois você anota para ler conosco, tá bom? 1 aos Coríntios, capítulo 6, 1 aos Coríntios 6. Então, desde já, meus queridos irmãos, vamos se preparar, porque Jesus, ele está prestes a vir buscar a tua igreja. Então, se nós tivermos, meus irmãos, na vida de vaidade, sem santificar a nossa vida, nós podemos perder a salvação. Diz assim, ó, porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, meus queridos irmãos, tem pessoas que dizem assim, mas ninguém manda na minha vida, nem pastor, nem ninguém. Ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu quero, eu visto a roupa que eu quero, eu uso batom, eu uso pinturas, eu faço isso, faço aquilo, pinto as minhas unhas, passo coloco as minhas vaidades, ninguém paga minhas contas, então eu vivo como eu quero. Então não é assim, meus irmãos. Se Deus levantou um pastor para direcionar a igreja, porque é os pastores que vão dar conta diante do Senhor, da igreja. Porque, na verdade, os pastores, meus queridos irmãos, eles não são donos da igreja. Eles são administradores. Deus confiou nele as ovelhas. Então, se não tiver, meus queridos irmãos, se não pregar a verdade, o pastor leva as suas almas para o inferno. Como? Por não pregar a verdade e para as almas poderem se achegar a Deus em corpo purificado, com as suas vestes limpas, sem mancha, eles vão permanecer no erro. Então é preciso pregar, anunciar a palavra de salvação, porque, como diz aqui, ó, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertence a Deus. Então, nós não somos donos de nós mesmos. Devemos santificar o corpo, a alma e o espírito, colocando a nossa vida em santidade diante de Deus, porque nós fomos comprados por um bom preço. Então nós devemos glorificar o Senhor no corpo, na alma e no espírito. Tá bom, meus queridos irmãos? Vou ler aqui também em 1 Tessalonicenses. Tem pessoas que não gostam, né, meus irmãos? Mas o que podemos fazer? É a palavra de Deus, irmãos. As pessoas estão com a Bíblia nas mãos, tem ali, vamos dizer assim, a palavra
para poder examinar, mas muitas das vezes a pessoa não examina. Eu não sei nem porquê, irmão, porque eles não querem mesmo andar certo, eles querem pegar mesmo a vaidade. Eles estão fixando as suas vidas nessa terra. Então, meus queridos irmãos, Deus, Ele não quer que nenhuma alma se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Então, vamos se apegar na verdade. Diz assim, ó, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Veja aí, meus queridos irmãos, Deus nos chamou para a nossa vida estar com Ele em santidade. Então, meus queridos irmãos, a santidade é você se afastar do pecado. Aquilo que é vaidade, não traga para o seu corpo, porque a Bíblia também diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o templo do Espírito Santo não é para nós colocar em nossos corpos as vaidades, as pinturas no cabelo, os cortes de cabelo, as vaidades, né, pulseirinha, relógio, batom, pintura de unha. Nada disso vai entrar no céu, irmão. Ah, mas irmão, você é dono do céu? Não, nós estamos aqui lutando para alcançar no céu. Então, se nós não fizermos, não procedermos desta maneira, na porta do céu nós vamos chegar, mas não vamos entrar. E será um choro e um desespero. Então Deus, Ele vai lançar fora aquelas pessoas que não querem andar em santidade, né? Irmãos, irmãs, que pintam e bordam e acham que estão salvos. Nós devemos se preparar, meus queridos irmãos. Não aceita pregações que você pode fazer tudo, que você pode pintar o cabelo, pintar as unhas. Não aceita isso não, meus queridos irmãos. Se vir algum pregador dizer para você que Deus só quer teu coração, isso é engano. Deus quer nosso corpo inteiro, porque o nosso corpo é o templo de Deus. E sem a santidade, como nós lemos na palavra de Deus, ninguém verá a Deus. Vou ler aqui o último versículo para a glória de Deus, Apocalipse capítulo 22. Vamos meditar, irmãos. Vamos comer esse alimento, porque naquele grande dia a palavra de Deus vai ser tirada. Muitos vão correr de um lado a outro procurando, mas não vão encontrar. Então, irmãos, vamos aproveitar agora. Aqui o versículo 20, capítulo 22 de Apocalipse, e o versículo 11 diz assim, ó: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Veja, meus queridos irmãos, Deus exige de nós, e isso é uma obrigação de cada um de nós, que levantamos as nossas mãos, que passamos pelo batismo das águas do rio, né? Ali diante do pastor, do presbítero, que nos batizou. Então, nós, daquele momento ali, vamos enfrentar a luta, mas devemos permanecer firmes em santidade, visto que o amor também de muitos esfriaria, como diz a palavra. Mas nós devemos permanecer, irmão, porque sem a santidade, ninguém vai ver o Senhor. Você que gosta de tudo que existe no mundo, né? Jogar bola, torcer para time, como eu disse, né? Andar na vaidade, frequentar praias. Tem uns crentes agora, né, moderno, que gostam até de tomar uma cervejinha gelada, dizendo que não tem álcool. Isso aqui não tem álcool e vai tomando. Tem aqueles irmãos que gostam de torcer para time, né? Eu sou do time tal. Eu jogo bola com fulano. Eu vou para a praia com ciclano. Meus queridos irmãos, fuja do pecado. Porque Satanás, eu sempre digo isso, Satanás não tem nada a perder. Ele já perdeu, então ele quer que você perca a sua salvação, a sua coroa. Que Deus abençoe você. Sejam todos abençoados